série de 40 dias de prosperidade bíblica. E nós não falamos somente sobre finanças, né? Estamos falando sobre finanças, mas a gente pode ser tão rico que ter só dinheiro, né? Não ter família, não ter saúde, não ter nada, não adianta. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de todas as áreas. Embora essa palavra é um pouco pejorativa nos nossos dias, né? Por causa da duas coisas, né? Primeiro, por causa do Evangelho da Prosperidade, que foi muito divulgado, né, nos nossos dias, trazendo muitas heresias dentro da própria doutrina. E o outro sobre a teologia da libertação, onde fala que as pessoas, para serem santas, elas precisam abrir mão de tudo e ficar pobres, né? Então isso foi ensinado muito pela nossa antiga religião. Essa teologia da libertação, né, depois se juntou aí com o socialismo, e aí está aí, né, essa praga no nosso Brasil e alguns países do mundo. Mas nem um lado, né, sem dinheiro nenhum, e o outro lado com muito dinheiro, fazendo né, ostentando, como nós temos visto. Mas por que estamos pregando sobre essa campanha? Só para nós analisarmos algumas coisas. Algumas estatísticas saíram agora em setembro. 40% dos evangélicos estão viciados nas bets, que seriam jogos de azar. Pessoas estão viciadas, pessoas estão endividadas, entrando nesse joguinho aí, né, no celular, e aí sendo enganado por muitas pessoas. E isso acaba se tornando um vício, né? Porque você ganha alguma coisa, depois não ganha mais, depois ganha, não ganha, e você acaba, como nós vimos aí, né? Aquele irlandês que criou um aplicativo, o cara está milionário com 27 anos de idade. Tudo porque as pessoas têm colocado seu dinheiro ali. Um jogo de azar já fala tudo, né? Então, azar não é para nós, amém? Nós somos aqueles que somos abençoados. Outra coisa também, por causa da inadimplência, né? No nosso Brasil, aumentou a inadimplência, mais de 30% das famílias no Brasil estão estão com dívidas. E como nós podemos solucionar isso? Através da palavra de Deus, porque a Bíblia nos ensina como nós podemos viver essa prosperidade abençoada, né? Não só na parte financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, né? A prosperidade da nossa família, uma família abençoada, filhos abençoados, vida abençoada, né? Para o trabalho e tudo mais, satisfeito em Jesus. Então nós estamos falando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre consagração e multiplicação, que são o segredo das grandes decisões. Vamos falar sobre isso hoje. Jesus falou em Lucas, capítulo 6, versículo 38, assim: disse Jesus, deem-lhe será dado, boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Então, Jesus falou, se eu quero ser abençoado, eu preciso dar, né? Deem e me será dado. Quando eu dou o meu tempo, quando eu dou uma palavra abençoada, quando eu compartilho o Evangelho, quando eu oro por uma pessoa, quando eu ajudo ela até mesmo a vencer suas dívidas, ou quando eu ajudo uma pessoa a vencer suas crises existenciais, levando ela mais perto para Cristo, eu estou dando. E quanto mais eu dou, mais me será dado. Amém? Nós queremos ser abençoados, mas nós só queremos receber. Então nós não podemos ser como o Mar Morto. Mar Morto é um rio, um mar, né, que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele recebe a água limpa do Rio Jordão, né, que vem lá do Mar da Galileia, desce pelo Rio Jordão e chega no Mar Morto. Só que por causa da sua profundidade e também porque não tem como sair a água dali, a água para ali. E essa água parada, ela acaba morrendo, ou seja, trazendo morte. E na nossa vida é a mesma coisa. Muitas vezes nós viemos na igreja, nós ouvimos a palavra, Deus ministra no nosso coração, Deus nos chacoalha, Deus fala para nós mudarmos de atitude, tomarmos algumas coisas práticas, e nós não fizemos. Jesus disse que
a nossa vida pode ser como aquele homem, né, que edificou a sua casa sobre areia. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós não a praticamos, nós estamos edificando a nossa vida sobre alicerces que não são sólidos, alicerces que são movediços, e aí nós vamos construindo nossa vida em cima de valores errados, em cima de pensamentos errados, de sofismas errados, e quando nós vamos edificando nossa vida aí, a uma hora ela vai ruir, porque não tem alicerce. Então Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, esse será como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, sopraram os ventos, veio as águas, bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Todos nós aqui, ou já passamos ou vamos passar dificuldades, amém? Não é se vamos passar, todos nós vamos passar. Não é quanto, né? Quando. É quando então. Então, não é quanto vamos passar dificuldade, mas é quando. Ou seja, todos nós vamos passar. Você já deve ter passado várias dificuldades na sua vida, na sua família, pessoal, né? Às vezes financeira, mas quando nós passarmos por momentos difíceis, os ventos soprarem contra a nossa vida, se a nossa vida estiver alicerçada em cima da palavra de Deus, ela não vai ruir, amém? Quando nós falamos sobre finanças, se nós somos fiéis, se nós somos generosos, se nós somos bons administradores, vai vir em tempos difíceis, mas nós não vamos, né, ser abalados, nós não vamos ser destruídos, podemos dizer assim, por causa das instabilidades que tem no mundo, porque a nossa vida deve estar baseada na palavra de Deus, e é isso que nós estamos aprendendo nesses dias, amém? O apóstolo Paulo também diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua rica glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, né? Então, Jesus fala assim: se nós somos maus, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, amém? Você é um filho de Deus. Se você é filho de um Pai amoroso, Ele não vai deixar faltar nenhuma das suas necessidades. Não está dizendo aqui que Ele vai dar todos os nossos desejos, né? Porque a gente quer muitas coisas, muitas vezes não são coisas, né, que nós precisamos, mas as nossas necessidades sempre vão ser supridas em Deus. Por quê? Ele é o nosso Pai e Ele cuida de nós, amém? Fala para a pessoa que está no seu lado aí: Deus cuida de você, Ele é um bom Pai. Então, Ele, o meu Deus, como diz o apóstolo Paulo, o meu Deus, é o seu Deus também, amém? O meu Deus, né? O meu Deus, segundo a sua rica glória, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluias, glória a Deus, é uma palavra forte, não é? Amém? É uma palavra poderosa. Se eu tenho um relacionamento com meu Pai, Ele vai suprir as minhas necessidades, com certeza, sempre suprirá. Aleluias. Então nós já vimos algumas mensagens, hoje estamos na 6ª mensagem, né? São 40 dias, mas hoje já estamos na 6ª. Nós já vimos, né, na primeira mensagem, um coração rendido para uma vida sem estresse. Então falamos sobre rendição, né? Uma vida estressada. Quantas pessoas estão apavoradas, não conseguem nem dormir à noite, tomam remédios fortíssimos, né? Ficam depressivas, cheias de problemas, porque, né, vivem com estresse nessa área. Outra mensagem que nós falamos também: fé em Deus e sábia administração. Então nós aprendemos que 10% é de Deus, mas os 90% são nossos. Então às vezes nós somos fiéis nos dízimos, somos fiéis nas ofertas, mas ainda a nossa vida nós não conseguimos gerenciá-la de maneira certa, porque nós não temos sabedoria, né? Nós aprendemos a fazer orçamentos, né? Colocar aí, perguntar: Senhor, orçamento, eu posso comprar esse mês, né? Então, o orçamento, se você não faz, né? Se você não tem, você tá perdido. Você precisa falar, né? Você precisa ter um orçamento e falar assim: quanto que eu ganho e quanto que eu posso gastar. Então, o que acontece nos nossos dias? Muitas pessoas estão gastando aquilo que não tem. Ou seja, né? Ganham um salário X e gastam o dobro. Não adianta. Nós precisamos saber administrar. Nós já falamos sobre isso aqui.
sábia administração e confiar que Deus vai suprir. Falamos também sobre a terceira mensagem, os primeiros frutos, o impacto da gratidão. Quando nós agradecemos, Deus abençoa. Amém? Pior coisa é ficar reclamando, né? Ficar comparando a nossa vida com outras. Então, quando nós agradecemos a Deus, vamos falar um pouco sobre isso hoje também, nós somos grandemente impactados, né? Nós vimos aí um axioma que fala, agradece que cresce, ok? Quando você agradece, Deus multiplica e abençoa. Vamos falar um pouco também sobre isso. Então, quarta mensagem, liberdade espiritual e famílias abençoadas. Nós falamos sobre o amor ao dinheiro, que fala, né, Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e aborrecerá o outro, ou vice-versa. Então, nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro, então, a riqueza, a mamon. Muitas vezes estamos aprisionados por mamon. Quem é mamon? É um demônio, é um principado muito poderoso, né? Podemos dizer aí que ele veio para matar, roubar e destruir. Quantas pessoas estão debaixo e aprisionadas por mamon, pelo Deus da riqueza, né? Perde a sua saúde, perde a sua família, perde, né, os seus amigos, tudo porque está debaixo de uma legião, debaixo de um principado, está debaixo de uma opressão maligna e precisa ser liberta disso. Nós já falamos e ministramos sobre isso. E também famílias são abençoadas. Quando nós somos abençoados, abençoamos aqueles que estão ao nosso redor. Uma pessoa que é abençoada financeiramente, ela abençoa seus filhos, ela abençoa sua família, e assim por diante. Quinta mensagem, generosidade e contentamento. Pregamos semana passada, a vitória contra a avareza. Quantas pessoas estão, né, na avareza? A Bíblia diz que aqueles que são avarentos, isso é idolatria. É o mesmo pecado, né, de que você adorar uma imagem. Mesma coisa que você adorar, se prostrar diante de um Deus. A avareza, o mamon, se torna um ídolo, um Deus que muitas pessoas se curvam diante dele, e aí ele governa a sua vida, ele aprisiona a sua vida, e essa pessoa vive avarento, né? Então, é terrível, né? Existia um seriado, tipo uma novela que passava antigamente, aquele homem que botava cadeado na geladeira, eu esqueci o nome do cara. Então ele botava cadeado na geladeira, né? E tinha um monte de corrente de ouro, aquela coisa. O bicho era avarento demais, né? Isso lá nos anos 80, 90, não sei. Faz muito tempo, você nem tinha nascido, alguns de vocês. Então, aquele homem era avarento, ele não dava nada para ninguém, só obtinha para ele mesmo, né? Morreu se perdendo, né, com toda a sua riqueza. Infelizmente, existem muitas pessoas até que se dizem cristãs, que são avarentas, né? Tudo que tem, guardam para si mesmo. Nós vamos aprender umas coisas interessantes sobre isso hoje. Então, abra o seu coração. Se você não viu essas mensagens, nós temos lá no canal, né, do YouTube da nossa igreja, CCN Nazareno, né? E você pode entrar lá e, né, acessar essas mensagens. Mas hoje nós vamos falar sobre consagração e multiplicação, o segredo das grandes decisões. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 1 até o 14. Nós vamos ler aí. Amém? Aí só tem versículo. Nós vamos ler os 14 versículos. Abriram aí? Não vai aparecer tudo aqui não. Ou na sua Bíblia física, ou no seu aplicativo aí no seu celular, você pode abrir. Nós vamos ler. Aqui eu vou ler na versão NVI. Diz assim: algum tempo depois, João capítulo 6, versículo 1 em diante. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão
que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. O outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e de cevadas deixados por aquele que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam procurá-lo, proclamaram rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, lemos a Tua palavra. Pai, uma palavra, Senhor, poderosa, uma palavra, Deus, que nos leva a refletirmos, Senhor, sobre a Sua generosidade, sobre o Seu poder, Senhor, de multiplicação, sobre o Seu poder, Senhor, de alimentar uma multidão faminta. Não tinham onde comer, não tinham, Senhor, ó Deus, onde saciar a sua sede, a sua fome. Elas estavam ali, Senhor, porém estavam como ovelhas desgarradas, Senhor, como ninguém poderia, ó Deus, sustentá-la. Mas a Tua graça, o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua misericórdia, Senhor, alcançou aquelas pessoas e as abençoou, dando para elas o que comer, Senhor. Não importa se for um ou se for uma grande multidão, o Senhor sempre, ó Deus, supre as nossas necessidades. E nessa noite, nós queremos aprender contigo, Senhor, sobre essa palavra, ó Deus, para colocarmos em prática e vivermos, experimentarmos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Aqui então está a chave para grandes decisões e a prosperidade do Senhor, nesse texto aqui. Uma chave para grandes decisões. Diz aqui o versículo: tomando os 5 pães e... deixa eu ver qual versículo aqui. Jesus tomou os pães. Versículo 11. Ok? Está aí. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Aleluias. Aqui está a chave. Jesus tomou algumas atitudes com aquele pão antes mesmo de entregá-lo aos seus discípulos, de sustentar aquela multidão. É como Jesus aqui dissesse: quando você traz para mim, primeiro, eu abençoo, né, e aí então veja o que acontece. O que aconteceu? Multiplicou. O que aquele menino, né, através de Filipe, aqui está então um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus levaram para Jesus, entregaram aqueles peixes nas mãos de Jesus. Aquilo era almoço somente daquele rapaz, mas aquilo não iria alimentar aquela multidão que estava ali.
Mas para que houvesse multiplicação, Jesus então fez algumas coisas, né? Primeiro, levaram para Jesus. Então, quando nós aprendemos sobre primícias na nossa vida, é muito importante que nós precisamos entregar para Jesus. Se nós queremos ver a multiplicação na nossa vida, nós precisamos entregar para Jesus. O que for levado a Deus primeiro em adoração, Ele vai multiplicar depois. Amém? Primeiro a Jesus, depois Ele multiplica. Muitas vezes nós queremos que nossa vida seja abençoada em todas as áreas, mas primeiro nós precisamos trazer e levar a Jesus. É isso que Ele falou em Mateus no capítulo 6, versículo 33. Busquem o quê? Vamos ler junto? Busquem, pois, e aleluias. Primeiro, o reino. Primeiro, Deus. Primeiro, Jesus. Depois, o resto. Muitas vezes nós queremos todas as coisas e o resto para Jesus. Não funciona assim. Deus tem que ter a primazia na nossa vida. Amém? Se Jesus não é o primeiro na sua vida, Ele não é nada. Se Jesus não é aquele que é adorado acima de todas as coisas, Ele não é adorado. A Bíblia diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Amém? Então, primeiro Deus, depois o resto. Muitas vezes, quando nós colocamos as outras coisas em segundo lugar, Deus em segundo lugar, e pegamos as outras coisas e colocamos em primeiro, nós estamos colocando primazia, nós estamos dando adoração, nós estamos servindo. Quantos de nós estão debaixo de maldição porque colocam as coisas acima de Deus? Primeiro as minhas coisas, primeiro o meu dinheiro, primeiro a minha, toda a minha coisa. Depois, se sobrar um tempo, eu vou servir a Deus. Se sobrar um tempo, eu vou dar para Deus. Se sobrar um resto, aqui, vou ver que eu vou pagar o mês inteiro, aqui está sobrando uns R$5. Você aprendeu isso na outra religião, não é assim? As pessoas dizem que davam dízimo. Aí eu estava vendo os dízimos, porque eu tive acesso, às cardenetas, às coisas lá da igreja. Quando era no conselho de segurança, nós fazíamos reunião, lá na igreja, e eu tive acesso ali. É interessante. O dízimo da turma, R$10, R$5. Eu falei, isso é dízimo. Isso aí é resto. Isso aí é esmola. Isso aí é assim, se sobra eu dou. Não é assim? Aí passava alguém na porta da sua casa, vim pegar dinheiro hoje. Dízimo, não era assim antigamente, Vim pegar dízimo, vim pegar o dízimo. Aí pega os R$2 lá, a moedinha lá, bota lá. Isso é o que? Resto. Sobra. Isso é esmola. Deus não quer resto. A palavra de Deus é bem clara, quando fala em Malaquias, que o povo levava o novilho doente, o novilho aleijado, levava o que sobrava para sacrificar para Deus. É isso que Deus fala ali, é isso que é adoração, é isso que é trazer o melhor para mim. Se vocês estão me trazendo o resto, eu vou dar o resto para vocês também. E depois de Malaquias, ficou 400 anos em silêncio. Deus não falou mais com o povo, porque eles tratavam Deus como fosse o resto, o último, aquele que não merecia nada. Mas para mim e para você, Deus tem que ser o primeiro, amém? Deus tem que ser o primeiro. E nós não é somente de palavras, é de atitudes, é de ações. Se Deus não é o primeiro na sua vida, Ele não é nada. Aprenda isso. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado, mas quando o trem pega, como diz nós aqui, quando o trem pega, aí nós vamos buscar Deus. Ou seja, agora nós precisamos de Deus, porque até agora eu me virei sozinho. Ninguém consegue se virar sozinho, amém? Porque nós dependemos de Deus para tudo. Mas só que a gente não sabe disso. Ou não contaram para nós, ou a gente se faz de doido, de bobo. Porque Deus tem que ser primeiro. Primeiro tempo da manhã,
nós dobramos nosso joelho diante dele. A primeira colheita que nós temos, primeira coisa, né, que nós recebemos é do Senhor. Tudo tem que ser o primeiro, amém? O melhor que nós devemos dar da nossa vida para Deus, não o resto, porque quando você dá o resto para Deus, Deus não é nada. Então, nós aprendemos aqui que esse rapaz entregou para Jesus, e entregou para ele primeiro. Então, os discípulos pegaram a metade do pão que Jesus abençoou, e oferecendo para a primeira pessoa, devem ter dito algo como assim: pegue só esse pedacinho aqui, bem pequenininho, para dar para todo mundo. E aí, quando eles foram passando de pessoa para pessoa, você imagina o milagre. Foram passando de um para outro, eles começaram a pegar, um pegava um pedacinho, outro pegava outro pedacinho. Eram 5.000 homens, né? Sem contar mulheres e crianças. E aí, imagina, né? Era só 5 pães e 2 peixinhos. Aí então, vai dar aqui para 5. Então, pega um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. E quando eles foram entregando e estavam entregando, Deus estava multiplicando ali. E a Bíblia diz que no final sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, além de alimentar todas aquelas pessoas, tudo o que eles queriam, no versículo 11 diz assim: tanto quanto queriam, e fez mesmo com os peixes. Ou seja, todo mundo comeu até. Aí você imagina aquele seu amigo que come muito, faz aquele prato assim. A gente estava, né, lá vendo hoje num restaurante onde, aqueles pratos assim. Você já viu aqueles pratos? Então, era mais ou menos assim: pode comer quanto quiser, eu como 1 quilo, come 1 quilo de peixe. Eu como 1 quilo de pão, come 1 quilo de pão, pode comer até quanto você quiser. E aí eles comeram, então comeram muito, estavam com fome, tipo alguns irmãos que a gente conhece, que comem muito, mas comeram quanto puderam saciar. Jesus, ele não multiplica um pouquinho para cada um, ele é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Pode comer, meu filho, come quanto você precisa. Então os discípulos começaram a entregar, e a partir do momento que estavam entregando, que as pessoas foram comendo até sobejarem. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Deus é um Deus de abundância, amém? Deus não é um Deus de escassez. Deus não é um Deus que faz um trem pela metade. Deus é um Deus que faz completo. É esse o nosso Deus. É isso, ele é rico, como diz o apóstolo Paulo, falando para nós. Então, e foi passando pelas pessoas, todos pegando um pedaço até se fartarem. Então, coloque Jesus em primeiro lugar, e a sua vida financeira vai ser abençoada, amém? Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida financeira, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, amém? É isso que nós estamos aprendendo aqui. Eu não estou precisando do seu dinheiro, não estou precisando de nada. Graças a Deus, meu Deus é muito rico e tem me abençoado. Mas você tem que aprender o que eu aprendi com Deus, amém? Não é que eu não passo necessidade, não é que eu não passo momentos difíceis financeiros, mas necessidade nunca passei. Deus sempre tem nos abençoado, tanto quanto nós precisamos, e até mais do que isso. Agora, quem precisa ser abençoado, você também precisa experimentar. Então, coloque Jesus em primeiro lugar. Antes que as pessoas pegassem o seu pedaço de pão, né, ele multiplicou na mão dos discípulos. Nós vamos falar sobre isso. Então, o milagre não acontece na mão de um mestre. Aconteceu nas mãos dos discípulos. É isso que nós precisamos aprender. Não aconteceu, Jesus só deu graças. Ele mandou os discípulos entregarem. Então, quando os discípulos estavam entregando, o milagre estava acontecendo. E Deus quer fazer através de nós milagres para abençoar não somente a nossa vida, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Ser pessoas generosas. Quando nós damos, nós somos abençoados. Então, 3 princípios aqui da multiplicação sobrenatural de Jesus. Primeiro, precisa ser consagrado antes de poder ser multiplicado. Versículo 11 que nós lemos: então Jesus tomou os pães e deu graças. Levantou os olhos e disse: Pai, obrigado por esse pão. Consagro a Ti esses 5 pães e 2 peixes. E quando foi consagrado, aí depois houve a multiplicação. Então,
Nós vimos nessa série que a maneira como as nossas finanças são abençoadas é trazendo primeiro os 10% para Deus. Amém? Apenas Jesus pode abençoar. Então é através dos primeiros 10%. Melhor, muitos dão um pouco aqui, um pouco ali, mas não veem as suas finanças multiplicarem, porque não seguem esse princípio na sua vida. Se você ainda não aprendeu, não é um princípio da lei, não é um princípio que nós temos como regra da igreja, é um princípio bíblico, amém? Se é um princípio bíblico, é a palavra de Deus. Quem está falando não é um pastor, mas é o próprio Deus falando conosco. Lá antes mesmo da lei de Moisés, Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo. Esses homens reconheceram que Deus deveria ser primeiro na vida deles. E olha o que Deus fez na vida deles. Deus os abençoou poderosamente, porque eles entenderam esse princípio. Primeiro nós precisamos consagrar ao Senhor. Se você quer ser abençoado na sua vida financeira, você precisa consagrar o primeiro para o Senhor. Não roube o Senhor, porque é do Senhor. A Bíblia diz, são os dízimos, meus são. Ou seja, roubará o homem a Deus? Aí os israelitas falaram, não, como é que pode roubar a Deus? Ele não dá para roubar ele não, ele é o Todo-Poderoso. Sim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Quando você rouba aquilo que é Deus, então você não tem bênção no resto do que você tem. E aí, você pode até juntar dinheiro, mas você não vai ter felicidade. Você não vai ter paz. Você não vai prosperar. Você não vai ter família abençoada. Coisas na sua vida vão começar a dar ruim. Por quê? Porque você está embaixo de um principado, que é um demônio. Nós aprendemos tudo isso aqui. Então, antes mesmo, apenas Jesus pode abençoar. E nós precisamos entregar. Então, se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de serem abençoados por Jesus, os pães não teriam se multiplicado. Ok? Se eles tivessem, aqui tem 5 pães, 2 peixes, vamos entregar lá para a turma. Não. Eles entregaram para Jesus. Jesus, então, mandou dar. Aprenda isso. É um princípio. Não é regra de pastor, de igreja, não é coisa que nós temos que fazer porque somos crentes. Não, é um princípio. É a palavra de Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida financeira, mas se você quer quebrar mamon, consagre ao Senhor aquilo que é dele. Então, primeiro, precisa ser abençoado para depois multiplicar. Se você não abençoar, não multiplica. Você vai trabalhar igual doido e você não vai ter a bênção de ser prosperamente, biblicamente próspero. Amém? Amém, irmãos? Aleluias. O mesmo acontece com uma pessoa que oferta um pouco aqui, um pouco ali, sem trazer primeiros 10% para Deus abençoar. Não adianta. Nós acreditamos e incentivamos que as pessoas ofertem em missões, etc. Mas isso é além do dízimo e depois do dízimo. É isso que nós precisamos aprender. Primeiro, consagre ao Senhor as primícias. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. O resto será acrescentado. E quando Jesus estava falando sobre buscar primeiro o reino de Deus, estava falando sobre o que comer, o que vestir, o que beber. Amém? Necessidades básicas. E Deus nos ensinou isso na sua palavra. Então, eu falo isso com muita tranquilidade, com muita paz no meu coração. Porque é uma coisa que eu aprendi na minha vida. E eu posso confessar que no começo não foi muito fácil, porque eu não tinha entendimento. Quando eu estava na igreja, eu pensava assim, mas o pastor tem tudo, ele não precisa do meu dinheiro, eu vou gastar aqui comigo. E a minha era uma ideia que eu tinha. Mas eu fui aprendendo, estudando na Bíblia sobre isso. Então, Deus foi falando no meu coração. E eu fui experimentando. E quanto mais eu experimentei isso na minha vida, mais Deus me abençoou. Então, se nós não derrotarmos mamon no nosso coração, se o nosso coração amar o dinheiro, nós temos um problema sério. Nosso coração não é de Deus. Nós aprendemos que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se ainda estou agarrado nisso, eu preciso tomar uma decisão nessa noite, em nome de Jesus. Amém?
Então, esse é o primeiro princípio da multiplicação sobrenatural de Jesus. O segundo princípio da multiplicação sobrenatural de Jesus ele precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Precisa ser distribuído. E os repartiu, versículo 11, a parte B, e os repartiu entre os que tinham assentado, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Aleluias. Então, para ser abençoado, precisa ser trazido os primeiros 10% para Deus. E para multiplicar, precisa ser compartilhado com outros. Isso quer dizer ofertas para missões, para alguém, para o reino, etc. Se os discípulos tivessem comido os peixes depois que Jesus os abençoou, não teria multiplicado. Teria o potencial de multiplicar, mas não teria multiplicado. Eu quero ler um versículo, 2 Coríntios, capítulo 9. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo 9. O versículo 10. Está aí na sua Bíblia. 2 Coríntios 9, 10. Diz assim: quem é aquele? Quem? Mais forte então. Quem é aquele? Nós cantamos aqui. Quem é aquele? Quem é aquele? Aquele quem é aqui? Deus. Amém? Quem que supre? Deus. Aquele que supre a semente ao que semeia. E o pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas para que possam ser o quê? Ser em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dando um princípio para nós aqui. Existe semente para comer. Não? Para semear. E pão para comer. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Aleluias. Nosso Deus, Ele nos dá pão e nos dá semente. O que nós temos feito muitas vezes, comido pão e comido a semente. Se você come a semente, você não vai ver a multiplicação. É isso que nós estamos aprendendo aqui. O que acontece muitas vezes, Deus coloca coisas nas nossas mãos para abençoarmos outras pessoas e nós comemos aquilo, guardamos para nós. Quando você guarda para você essa semente, ela não vai frutificar, ela não vai gerar frutos, ela não vai crescer. Deus quer multiplicar na nossa vida. Quando os discípulos pegaram aqueles pães, eles não comeram aquele pão ali, eram sementes que eles estavam semeando na vida daquelas pessoas que tinham mais necessidade que eles. E eles começaram então a distribuir, como eu já disse, a partir do momento que eles começaram a dar aquele pão para as pessoas que estavam ali, 5.000 homens estavam ali, e eles começaram a comer, foram dados, e quanto mais eles davam, mais era multiplicado. São sementes que Deus coloca em nossa mão. Mas o que acontece muitas vezes, nós por medo, nós por insegurança, começamos a olhar as notícias. Meu Deus, né, o Brasil vai quebrar. Meu Deus, está quebrando tudo. Meu Deus, está acontecendo isso, né? E agora, né, vai chegar aqui também. E aí está quebrando ali. Você viu fulano quebrou. Você viu lá a fábrica fechou. Você viu não sei o quê? Então, no mundo nós temos muitas más notícias. E os noticiários gostam disso, não é? Quanto mais sangue correr da televisão, né? Quanto mais notícia ruim, mais chama atenção. Mais isso dá ibope. Aquelas noticiárias, eles querem vender notícia. Eles vivem disso. Então, notícia boa não dá muito ibope. Não dá muita, né? Sei lá, tem um nome aí que fala aí, né? Audiência, não dá muita audiência para as pessoas. Então, eles têm que falar coisa ruim. Mas tem coisas boas acontecendo.
E Deus é um Deus que está cuidando, né? O nosso governo não é um governo humano, nosso governo é celestial, porque nós somos cidadãos dos céus, amém? Nosso Deus está nos céus, está no trono, de onde governa todas as coisas. Esse é meu Pai, esse é que cuida de mim, é esse que cuida de você. Agora, se nós não temos essa identidade de filho amado, nós estamos debaixo da orfandade, podemos dizer assim, de uma mentalidade de escassez, de pobreza, de necessidade, de avareza. Eu trabalhei para mim comer, é para mim, isso é para mim, roupa para mim, coisa para mim, é para mim, porque eu preciso, eu vou guardar então, agora já tem para mim, já comi tanto, então vou guardar, e começa a guardar, amontoar coisa, acumular coisas. Quantas coisas temos acumulado por medo, né? Se faltar eu tenho aqui, mas está faltando? Não. Deus está cuidando de tudo. Então, muitas vezes, Deus tem colocado sementes na nossa mão e nós temos guardado essa semente. Eu tinha lá, outro dia eu contei aqui, né, eu ganhei umas sementes lá, estava guardadinha num pacotinho lá, bonitinho, guardado lá. Aí estava lá, acho que foi anos, né? De repente, vou semear essa semente. Peguei lá, no jardim tem lá na frente, lá, joguei lá. E aí começou, né, depois de alguns meses, mês e meio, 2 meses, já estavam umas flores bonitas. Eu falei, que legal, que flor bonita que saiu daquela semente. Porque foi semeado. Se nós guardarmos, nós não veremos a multiplicação. É isso que está falando o texto aqui. Os discípulos tivessem comido os pães, depois que Jesus abençoou, eles não teriam multiplicado. Teriam o potencial de multiplicar, mas não teriam multiplicado. E às vezes você está passando luta nessa sua vida, porque você está guardando a semente. Você quer ver Deus abençoar? Pega aquilo que Deus colocou na sua mão, administre bem e comece a abençoar a vida das pessoas. Tem muitas pessoas precisando das nossas sementes para semearmos na vida delas. Então muitas pessoas são fiéis nos dízimos, mas não ofertam nada além, nada, né? Toda oferta de fé tem um nome, né, no mundo espiritual. Toda oferta tem um nome. Isso que você tem que aprender. Essa oferta tem um nome e eu vou semear ela. E Deus vai prosperar a minha vida, para me abençoar outras pessoas. Eu ser abençoado e abençoar outras pessoas. Aprenda esse princípio na sua vida. Terceiro e último princípio da multiplicação sobrenatural de Jesus, você precisa ser testificado com satisfação e abundância. Você precisa ser testificado com satisfação e abundância. Então, versículo 12 ao 14 diz assim: depois que todos receberam o suficiente, ok? Está aí bem grifado aí, o suficiente. Fala para o seu irmão, para ele entender essa parte aí. Todos receberam o suficiente, ou seja, encheram a pança, precisava comer. Disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Aleluias. Primeiro eles celebraram a abundância. Imagina a festa, barriga cheia, aquele sorrisão no rosto, né? Comi demais, né? Diz para os outros assim: estou cheio. Começaram a celebrar, voltou a alegria, porque você já viu gente com fome, né? Gente com fome tem cara feia, não é? Meu Deus, você chega perto de alguém que está com fome, já acorda azedo, né? Já, né, fala mal. Quando o cara comeu, agora ele está saciado, está feliz. Eles celebraram a abundância, né? Outra coisa que nós aprendemos aqui, eles evitaram desperdício. Fala para o seu irmão, não desperdice, ok?
a gente tem visto muito desperdício aí, muita comida indo fora, né? Muitas coisas, né? A gente tem que aprender a colocar no prato aquilo que a gente vai comer, é ou não é? Né? Bota no prato aquilo que você come, irmão, não bota trem para jogar fora, não. Né? Imagina, né? Se não for por quilo, né? Ela lá pode comer à vontade, mas aí bota no prato, fica aquele monte lá, metade vai fora. Quantas pessoas poderiam se alimentar daquilo ali? Imagine que no final do dia no restaurante a comida que vai fora. Eu sei disso porque eu trabalhei com crianças lá na Argentina e nós saímos, né, na frente dos restaurantes, nós saímos na rua e as crianças e os pedintes estavam na frente dos restaurantes ou atrás, né, onde aquela comida que sobra é colocada no lixo e eles vão lá comer aquela comida, né? A gente viu isso nesse tempo aí que estávamos na Argentina. É triste, porque pessoas estavam ali, tinham dinheiro, compravam, comiam, deixavam metade para trás e jogavam fora. E aí, isso é desperdício. Aprende que existem pessoas que precisam de comida, estão passando fome. Não desperdice comida, amém? Não desperdice o seu dinheiro, não desperdice aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós aprendemos aqui com Jesus. Jesus disse, nada seja desperdiçado. Se Deus coloca na sua mão, você come o que você precisa. Depois, se você não quer mais, abençoe alguém, dê para alguém. Isso vai multiplicar, isso vai abençoar outras pessoas. Não desperdice. Nós temos coisas no nosso guarda-roupa que estão sendo desperdiçadas. Pessoas estão com frio, pessoas estão necessitando de roupa, pessoas estão precisando de coisas. Nós estamos desperdiçando isso. Quando eu quiser eu uso. Não usa nunca mais. Está lá criando mofo, né? Cheio de barata, cheio de coisa ruim lá. Só cria, né, coisa ruim. Então, comece a compartilhar aquilo que você tem sobrado. Amém? Não desperdiça isso, tem pessoas precisando. Então, outra coisa, eles testificaram o sinal miraculoso de Jesus. Uma coisa interessante na nossa vida é quando nós damos um testemunho sobre a provisão de Deus. Porque quando você testifica, você ativa a fé no coração da outra pessoa. Eu estava passando por isso e Deus respondeu a minha oração. Deus respondeu a minha necessidade. E quando você fala isso, Jesus é glorificado. Amém? Jesus é exaltado. Nós precisamos testemunhar das bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus tem nos abençoado e nós guardamos esse testemunho para nós. Nós precisamos falar para as pessoas. Né? Quando você vê as portas abertas, quando você vê um emprego que Deus te deu, quando você vê o suprimento da sua necessidade, você achava que não ia dar, testemunhe sobre isso. Nós temos um culto aqui, a campanha da vitória, nós temos a oportunidade de testemunharmos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí, quando esse sinal miraculoso aconteceu, versículo 14, né, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que haveria de vir. Começaram a exaltar Jesus. Amém? Quando você testifica, Jesus é exaltado, Jesus é conhecido, Jesus é glorificado. Nós precisamos testemunhar mais, através da nossa vida, através daquilo que Jesus faz na nossa vida. Então, testemunhe dos feitos do Senhor, celebre, agradeça, em nome de Jesus. Amém? Abundância e satisfação não significa desperdício. O luxo ostenta, a sabedoria não desperdiça, a realeza celebra, e nós temos que aprender a celebrar o Senhor. Então hoje, nós celebramos a bênção e o milagre de Jesus. Essa é a base da nossa fé e da nossa prosperidade, não o nosso gerenciar, mas os milagres de Jesus. Creia que Jesus ainda realiza milagres, amém? Jesus ainda cumpre suas promessas. Aleluias. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda. Se Jesus teve poder para multiplicar os pães naquele dia, você acha que Ele não tem poder para multiplicar na sua vida financeira também? Você acha que Ele perdeu o poder? Que Ele não pode fazer nada? Você acha que Ele não pode suprir nossas necessidades hoje? Nosso Deus continua fazendo milagres. E nós precisamos crer de todo o nosso coração.
Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 24, diz assim: as eiras ficarão cheias de trigo, e os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Né? Da oferta de Abraão, seu servo, Deus fez um grande povo. Da oferta de Jesus, seu filho, Deus fez um grande povo. Quando Deus dá, Ele abençoa. Amém? E não pouca coisa. Você vê que Deus prometeu a Abraão, né? Sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para uma cidade, vai para o lugar onde te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão partiu dali, né? E hoje, nós somos filhos de Abraão. Imagine, porque um homem tomou a decisão na sua vida. Um homem abriu mão da sua própria vida, do seu próprio prazer, podemos dizer assim, e foi servir a Deus. Deus de Abraão fez muitos filhos. A Bíblia diz que quando Abraão estava meio desanimado, olhe para o céu, ele fala, olha para o céu, vê o que estás vendo, são estrelas, então conte para mim. Aí ele não conseguia contar. Assim será a sua descendência. E também com a areia do mar. Conte a areia, né? Não dá para contar, são inúmeras, milhares e milhões. Assim será a sua descendência. Mas Abraão não tinha nenhum filho ainda. Mas quando ele obedeceu a Deus, Deus multiplicou. Aleluias. Depois ele teve um filho, teve outro filho, teve vários filhos, uma geração, uma nação nasceu, a nação de Israel. E assim outras nações, ou seja, agora, depois de Jesus, né, que Jesus é um descendente de Abraão, nós também nos tornamos filhos de Abraão, aqueles que cremos. Então, nós precisamos entender que o Evangelho é assim. Amém? Quando nós damos, nós recebemos. E Deus nos abençoa tanto, muito mais do que nós merecemos. Então, para nós concluirmos, recebemos, repartimos e celebramos. Então, receber, regozijar e repartir. Isso é muito importante. Então, de um, ele multiplica milhares. De uma entrega, ele faz uma grande colheita. Então, de uma decisão de fé, ele gera um rio vivo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, fluirão rios de água viva. João 7,38. Para concluirmos então, o que nós aprendemos? Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, vamos ler junto? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Provérbios diz, consagra ao Senhor tudo. Fala tudo. Amém? Consagra ao Senhor tudo. O que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Amém? Consagre tudo ao Senhor. Você vai ver o resultado. E o versículo 8 de 2 Coríntios 9. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda a boa obra. Então a consagração transforma o pouco em abundância. Ao entregar as nossas vidas e recursos a Deus com gratidão, Ele multiplica conforme a sua vontade. O segredo está na entrega e no alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, vivendo com fé, planejamento e obediência. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Quem sabe você está um pouco aflito. Quem sabe você está um pouco desesperado. Quem sabe a paz saiu do seu coração há muito tempo, a alegria. Você anda um pouco perturbado nessa área. E eu não estou falando simplesmente de dinheiro, estou falando de ter uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Ser abençoado por Deus é ser próspero em todas as áreas da nossa vida. E nessa noite Deus te trouxe aqui. Eu não sei como você entrou aqui. O Senhor conhece o seu coração. E Ele não quer um coração dividido.
nós precisamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Como é que nós fizemos isso? Quando nós entendemos a sua palavra e nós a praticamos. E Deus te trouxe aqui nessa noite. Quem sabe o medo no seu coração, por falta, na sua família, quem sabe você passou muita necessidade, seus pais passaram muita necessidade. E às vezes, por essa falta na sua família, você criou uma insegurança muito grande. E você precisa tomar uma posição. Existe uma história da Segunda Guerra Mundial, que havia ali um orfanato com muitos órfãos, muitos filhos que os pais morreram na guerra. E nesse orfanato tinha muita criança. E essas crianças choravam a noite toda. E aquele homem que cuidava do orfanato, ele teve uma ideia. Ele via que quando as crianças tinham comida na mão, elas paravam de chorar. E ele então pegou um pedaço de pão e deu para cada criança, para elas dormirem. E elas dormiam a noite toda, porque tinham na sua mão a segurança de que o amanhã não ia faltar nada. Nessa noite Deus te trouxe aqui dizendo: eu sou um pai que te amo. Não se preocupe com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Busquem primeiro a mim de todo o coração. Nessa noite Deus te trouxe aqui, está dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que te sustenta, aquele que te cuida, aquele que te guarda. Eu sou o teu protetor, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu escudo, eu sou a água viva. Você nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, você nunca mais terá fome. Deus nos promete que seria tudo que nós precisamos. E nessa noite Ele quer que você faça simplesmente uma coisa: consagra ao Senhor a sua vida. Diga: Senhor, a minha vida é tua, todas as minhas coisas são tuas, meus recursos são teus. Consagre a sua vida ao Senhor. Não tente gerenciar elas, não tente governar a sua vida sem Deus, sem obedecer sua palavra, achando que você sabe mais do que Ele. Ele deixou princípios na sua palavra, princípios que norteiam a nossa vida, são lâmpada para os nossos pés, são luz para nossos caminhos. A palavra de Deus nos guarda, nos livra de todo o mal. E quando Deus nos fala alguma coisa, nos pede uma coisa, não é que Ele quer ser aquele pai que exige coisas de nós. Não, Ele quer que nós sejamos abençoados, porque a bênção vem através da obediência. E nessa noite existem pessoas aqui que estão presas ainda em coisas, tentando gerenciar a sua vida, às vezes por causa de uma frustração, por causa de uma escassez, por causa de uma necessidade. Pararam de ser fiéis, pararam de ser generosos, começaram a ficar com medo das notícias, medo do amanhã. A palavra do Senhor diz que nós temos um Pai que cuida de nós. São os pagãos que vivem correndo atrás dessas coisas. Nós vivemos buscando o Senhor de todo o coração, e Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele é teu Pai. Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você. Basta você olhar um pouquinho para trás, você vê todas as suas necessidades sendo supridas. Você está bem alimentado, você está aí nessa noite sendo erguido, sendo sustentado, porque Ele é um Pai que sustenta nossas vidas. E nessa noite Ele te trouxe aqui dizendo: Ele vai continuar te abençoando, mas você precisa entregar tudo a Ele primeiro. Você precisa se entregar primeiro a Ele, em nome de Jesus. Não resista ao chamado do Senhor, não resista ao convite do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos diz que Ele seria o Deus Todo-Poderoso. Ele é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada. Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, e todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês vão transbordar de toda boa dádiva. E nessa noite, mas para que isso aconteça, você precisa buscar em primeiro lugar
Essa é a palavra do Senhor. Primeiro o reino, depois Ele vai acrescentar as coisas. Primeiro o Senhor, depois as outras coisas. Em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo nessa noite. Primeiro, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você está aqui, estão todos com os olhos fechados orando, ninguém vai ver você, mas nós queremos fazer um convite. Você veio aqui, mas ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Nessa noite, se você quer aceitá-lo, levanta sua mão e diga: Jesus, eu estou aqui, eu me rendo aos teus pés. Eu quero te buscar primeiro, quero te entregar primeiro a minha vida. Se você está aqui nessa noite e ainda não se rendeu ao Senhor, tome esse passo de fé. O segundo apelo que eu quero fazer: você está aqui e você tem se afastado do Senhor e você quer se reconciliar com o Senhor. Você sabe que Deus falou com você nessa noite e Ele te ama, Ele quer ser teu pai, quer cuidar de você, mas Ele só vai fazer isso se você ir até Ele, como o filho pródigo voltou para a casa do pai. Quando nós voltamos para Ele, quando nós nos rendemos a Ele, novamente dizemos: Senhor, estou aqui de volta, me ajude a caminhar. Ele não está querendo que você se limpe de todos os seus pecados para ir até Ele. Não, venha como você está, se renda ao Senhor. Você quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão, diga para o Senhor: quero me reconciliar contigo, Jesus. Eu tenho me afastado do Senhor, eu tenho tentado cuidar da minha vida sem o Senhor, e eu preciso me reconciliar contigo nessa noite. Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu quero reconciliar, em nome de Jesus. Outro convite que eu quero fazer: se você precisa da força, da graça do Senhor para obedecer a sua palavra, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, nessa noite eu ouvi tua palavra. Eu sei o quanto é difícil, Senhor, ó Deus, render a ti e dar o passo de fé, mas eu preciso, Senhor, dessa paz que o Senhor pode dar, dessa graça que o Senhor pode dar, desse descanso. Eu quero, Senhor, nessa noite, no meu coração, na minha vida, em todas as áreas, não somente nas áreas financeiras, mas nessa noite eu quero, ó Deus, me posicionar com o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero me render meu coração totalmente a Ti, em nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé todos. Eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu quero orar para a vida dos Teus filhos, ó Deus. Ó Deus, tira de nós toda insegurança, todo medo, Senhor, de render completamente a Ti. Às vezes pensando que o Senhor é um Deus ruim, às vezes pensando que o Senhor não pode fazer, que o Senhor não faz mais. Não, Senhor, nessa noite encha o nosso coração de fé em Ti, Jesus, como um Pai amoroso, fé nesse Pai que cuida de nós, fé na Sua palavra, Senhor. Tu és fiel para cumprir todas as Suas promessas. Oh, Senhor, todas elas têm o sim e o amém. E nessa noite, Senhor, encha nosso coração de fé, ó Deus, para dependermos de Ti, Senhor, para fazermos a Tua obra, fazermos a Tua vontade, para, Senhor, servirmos a Ti com todo o nosso coração. Que o nosso coração, Senhor, não seja, ó Deus, dividido, ó Deus, com outros deuses, com Mamon, ó Deus, com outros deuses que não é o Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe poderosamente no nosso coração, nos levando, Senhor, a depender inteiramente de Ti. Nos perdoa, Senhor, por termos afastado, nos perdoa por não ter crido, Senhor, o suficiente, mas nessa noite eu vou sair desse lugar, ó Deus, com uma decisão no meu coração. Essa decisão, Senhor, de buscar o Senhor em primeiro lugar, com toda a minha vida, com todo o meu coração, em nome de Jesus, amém e amém, amém, aleluias, glória a Deus, aleluias. Só para nós terminarmos, nós temos a nossa leitura do nosso livro. Essa mensagem e outras mensagens que estamos pregando está nesse livro aqui, muito bonito, né? Um livro, A Vida Biblicamente Próspera, um livro muito bíblico, muito esclarecedor acerca da nossa vida,
né, da prosperidade. Então, já lemos aí até o capítulo 10. Então, nessa semana, né, são 14 capítulos. O pessoal que está lendo aí, nós vamos ler o capítulo 11 e 12, ok? Amém? Então, leia lá, livro, né, do pastor Carlito Paz, livro abençoado. Se você quiser, né, quiser adquirir, tem ali na nossa livraria ali atrás, preço de custo, tá bom? Estamos querendo abençoar a sua vida. Outra coisa, então, capítulo 11 e o 12, vamos ler nessa sexta semana. E a outra coisa é nosso jejum. Pode passar isso aí. Já fizemos jejum de café, jejum de uma refeição por dia, carnes, né, doces. Essa semana foi de TV, cinema, na streams. E agora essa semana que vem vai ser sobre pães e massas, amém? Aleluia. Então essa semana para nós vai ser punk, como diz a nossa pastora Norma, né? Punk é difícil. Então ficar sem, você já viu o italiano ficar sem pão e sem massa? Então é o maior trabalho do mundo. Para nós realmente é desafio. Mas como essa semana ficamos, né? Eu gostaria agora de consagrar ao Senhor, né? De entregar ao Senhor, amém? Vamos consagrar esse tempo ao Senhor, entregar nosso jejum de TV e agora vamos também consagrar para que a gente possa fazer sobre pães e massas. Começa amanhã e vai até domingo, ok? Aleluias. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus. Consagramos a Ti, Senhor, nosso tempo de jejum a Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido nosso sustentador. E quanto tempo nós gastamos, Senhor, com mídias sociais, com televisão, com cinemas, com, ó Deus, séries. E nós essa semana, Senhor, fizemos esse jejum. Tivemos mais tempo para buscar o Senhor, de orarmos. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco quando nós consagramos mais tempos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, consagramos a Ti esse tempo. Mas nessa semana queremos, ó Deus, abrir mãos, Senhor, de pães e massas, e queremos fazer esse jejum, sabendo que o Senhor é o nosso pão da vida, Senhor. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E nós queremos, em nome de Jesus, consagrar a Ti, Senhor, essa semana, seja